Então vamos lá. Teve toda essa bateria de provas, né, de segunda fase e tudo. Eu tive toda essa emoção da FAMEMA, mas como eu falei, vai passando o tempo e você começa a duvidar, você começa a se sentir insegura, até porque as outras provas eu não fui tão bem, né? Mas enfim, como eu tinha preparado o ano inteiro para a USP, eu tinha muitas expectativas em cima da prova da USP, porque eu já estava um pouco acostumada com o jeito dela, eu acho que o sistema objetivo me preparou muito para isso. E eu li todos os livros e tinha feito assim um estudo muito pesado em cima dos livros, então tava muito segura nessa parte. Ó, até acabou o sol já. Eu fui enfim, fui fazer a prova, tal, eu não senti toda essa emoção, eu saí bem segura na primeira fase, na segunda fase também. E a última prova que eu fiz foi a segunda fase da Unicamp, que chacota, velho, não teve como. Eu não tava preparada para aquela prova, ela é uma prova muito diferente para mim. Eu não tava acostumada com o jeito dela, com os temas, com os tipos de redação, é um negócio muito específico. Enfim. E quando eu saí da prova da Unicamp no último dia, eu fui com a minha tia me levou. Eu saí meio aliviada, porque eu tava muito cansada já de fazer provas, de todo esse clima de tensão, mas eu saí muito angustiada, muito angustiada. E eu saí, assim, com muita vontade de chorar também, falando, tipo, cara, acabei de perder a minha última chance, porque eu não tava preparada pra prova da Unicamp. E eu tava no carro com a minha tia e eu comecei a entrar em desespero. Comecei a chorar, bicho, comecei a chorar, quase, né? Ou eu chorei mesmo. E aí a minha tia pegou e falou assim, Lizzy, esquece, já acabou, já passou, não fica pensando nisso, já foi. Aí ela pegou e foi uma coisa assim que me marcou muito, que foi que tava eu e minha tia, tipo, nossa, é muito mãe também minha, sabe? E aí ela pegou e aumentou o volume do rádio dela no último, assim, sabe? E a gente veio com aquele som estourado e eu comecei a dar risada, porque ela realmente tentou muito me animar. E também é uma coisa. Eu tô muito emocionada hoje, gente, sério. Hoje foi um dia. Sei lá, foi legal também o workshop. E falar desse assunto me deixa muito emocionada, porque isso mostra muito a importância da minha família, né, em todos esses momentos. Eu não posso deixar de mencionar que toda vez que eu ia fazer prova, toda a minha família se mobilizava, porque eu fiz 3 anos de cursinho e todo mundo que, né, viveu comigo sabe como foi difícil, né? Como foi. É desgastante, é complicado. Então, toda vez que eu ia fazer prova, minha mãe acendia a vela. A minha abá acendia a vela, ela rezava e a minha abá ficava vendo se a vela tremia ou não, né? Tipo, ela via que se a vela tremesse muito, eu tava muito nervosa. Se a vela tivesse calminha, porque eu tava calma, sabe? Ela tinha muito dessas. Então, ela sempre falava depois, eu vi que a vela tava calma. Aí tem os meus avós também, eles sempre rezavam, minha avó sempre me mandava mensagem assim que ela falava que ela rezava pra Nossa Senhora colocar o manto dela sobre mim, sabe? Então assim, todo mundo foi muito importante. Os meus pais, nossa, quase morreram esses últimos anos. E a minha tia também, a minha outra tia também sempre falava, sempre me mandava mensagem, saber como é que tava sendo. Minhas primas, todo mundo, sério, meus amigos, namorado de amigo, ex-namorado de amigo, enfim. Sempre mandava mensagem e era super legal. E isso, o meu namorado também, coitado, sofreu um pouco de boa. Então, assim, lembrar de como eles ajudaram, nossa, sério, faz muita diferença pra mim. Nossa, Então, eu voltei e ela me animou. E aí, depois ela baixou o som. Eu abaixei o som, na verdade. Ela tava tipo, vamos embora. Eu abaixei o som, aí ela virou pra mim e falou, olha, você quer saber? Do fundo do meu coração, eu queria mesmo que você passasse em Marília. No máximo em Bauru, mas eu queria que você passasse em Marília. Eu falei pra ela, ai tia, Deus te ouça, mas assim, não sei, né? Porque já tinha batido a insegurança. Acabaram-se as provas, tava ok, tava com aquela angústia. E eu tinha ganhado um tercinho pequenininho que os meus avós tinham me dado, que tinha sido benzido. E eu comecei a rezar o terço da misericórdia. Na verdade, eu comecei a rezar desde o dia da Famema. No dia da Famema que eu cheguei em casa, eu comecei a rezar pelo anjo da guarda dos meus fiscais. Eu comecei a rezar para quem corrigisse a minha prova, que o anjo da guarda iluminasse a mente daquela pessoa, para que eles fossem bonzinhos. E eu não parei de rezar desde então, desse dia da Famema. Sério, eu rezei, verdade, é verdade, eu fiz isso
E quando eu voltei da Unicamp, eu comecei a fazer o Terço da Misericórdia, toda noite. Eu voltei pra casa, acho que era, nem lembro que dia que era, segunda, terça, enfim. Acho que era segunda-feira, ou terça. E aí eu ia viajar na quinta pra praia com toda a minha família e tal. Então, assim, eu relaxei e fui pra praia. Acho que foi isso. Fiquei de quinta até, sei lá, terça-feira, não lembro, na praia. E depois a gente foi pra São Paulo e tava toda minha família, meus primos, meus pais, meu namorado, minha abá, né, minhas tias. E a gente tava curtindo, eu não tava nem pensando nisso. Mas tava fazendo Terça Misericórdia, tá? Eu acordava antes de eu dormir, eu ia lá rezar. A gente chegou em São Paulo na quarta e quinta-feira ia sair o resultado da USP. Teve toda uma questão que era como que eu vou receber a notícia da USP, que eu tinha fé de que talvez eu passasse, minha família também, porque eu tinha ido bem no outro ano e nesse ano tava melhor. Na segunda fase, né? Na primeira nem então. Mas eu tinha me preparado mais. Eu tinha combinado de ir lá no Starbucks da Paulista. Coisa pouca. Porque o meu pai, quando ele passou também no concurso dele, a gente tava lá. Então, pra mim, marcou como um lugar muito bom, assim, sabe? Um momento muito bom e eu queria que fosse lá. Então, no dia 24, acho, quinta-feira, saímos todo mundo de táxi pro Starbucks da Paulista. E, tipo, ia sair 10 horas. E a gente pegou um trânsito, então, tipo, era 10 horas e eu ainda tava no táxi. E aí eu ficava dando, né, tentando atualizar a página e tal. Aí eu vi que saiu, o carro já tinha parado. Eu entrei correndo sozinha dentro do Starbucks. E fui abrindo. E o resto da família não tinha chegado ainda. Tava só eu e meus pais, eu acho, o Pedro. E eu fui abrindo já. E quando eu abri, não tinha saído, tipo, lá sai a lista, mas eu não entrei na lista, eu entrei na área do estudante. E quando eu entrei, eu tava em 31º da ampla concorrência. E aquilo me bateu, assim, né? E aí eu comecei a pensar, putz, mas quantas vagas eram mesmo? Eu sabia que eram 27, eu sabia. Mas eu fiquei pensando, será que eu não vi errado? E eu fui, nossa, quantas são mesmo e tal? Mas eu sabia que eu não tinha passado. E eu peguei, aí o resto da família foi chegando. Eu falei, gente, já olhei. Eu tô em 4º lugar na lista de espera. Não sei como vai ser e tal. Mas assim, eu tava ok. Aí eles pegaram e falaram, não, você vai passar. 4º lugar na lista de espera, Liso. Você nunca chegou tão perto, que não sei o que, não sei o que. Me abraçaram e tal. Mas eu não tava bem, né? Eu tava, tipo, bem chateada. Eu tava bem nervosa. Eu lembro que eu fui no banheiro e ali eu, tipo, dei uma desabada sozinha. Porque eu não queria fazer isso na frente deles, assim, mas eu entrei e... Nossa, tipo, eu tava muito nervosa, muito nervosa. E eu falei, Deus, 4 pessoas, 4. E aquilo ficou na minha cabeça. 4 pessoas. Aí a gente decidiu sair e ir pra Liberdade, eu acho. E a gente foi andando na Paulista pra pegar o metrô, foi, né, minha família tava tudo junto. E eu acho que a gente se separou, eu não lembro como é que foi. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro falando 4 pessoas, 4. Virava pra alguém e falava, gente, 4 pessoas, pelo amor de Deus, que essas 4 pessoas passem nos lugares que elas querem, que elas sejam felizes, que elas, não, sério, que elas vão, assim, sabe? Me libera essa vaga, eu preciso de 4 só, e fiquei o dia inteiro pensando nisso. E eu tinha prometido também pra mim mesma que se eu passasse, eu ia na Igreja da Sé pra agradecer, porque a gente tava lá em São Paulo. A Igreja da Sé, eu já tinha ido na Liberdade e eu tinha muita curiosidade de conhecer. E eu acho até que foi ano passado que eu falei, eu quero muito conhecer, porque eu quero muito saber como é que é. E eu fui lá e ela acabou me marcando, assim. Aí eu falei, se eu passasse, eu ia na Sé. E eu não passei. E eu falei, mesmo assim, eu quero ir na Igreja da Sé. E então eu, os meus pais e o Pedro, nós fomos para a Igreja da Sé. E a gente chegou lá e também foi muito especial, porque estava tendo uma vigília. Tinha um cara lá falando, tinha algumas pessoas, e o cara começou a falar assim: gente, vocês vieram aqui hoje por um motivo. Deus mandou vocês aqui hoje por um motivo. Eu estou aqui por um motivo. O seu dia pode não ter sido bom. Sério, começa a me dar vontade de chorar de novo. O seu dia pode não ter sido bom, várias coisas podem ter acontecido, mas você está aqui por um motivo, nós estamos reunidos, blá, blá, blá.
Começou a falar. E eu fui lá comprar a fichinha pra acender as velas da igreja lá, né? Eu comprei 4 fichinhas. 4. E eu coloquei uma e fui rezando e aquele cara lá falando. E minha família ali, o Pedro ali também. Aí eu coloquei a outra, tal. Na última, eu fiquei com ela assim, beijei ela assim, fiquei segurando ela. E eles começaram a cantar uma música, eu não lembro qual que era, realmente não conhecia. Mas começaram a cantar uma música e eu segurando aquela moeda assim. Aí meu mãe me abraçou, meu pai me abraçou. E eu fiquei tipo, Deus, por favor, tem que ser essa aqui, essa vaga aqui. Eu quero muito, 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 muito. Rezei assim e coloquei lá na coisinha lá e acendeu outra vela. Aí, né, tipo, foi um momento também muito bacana. Tipo, nossa, gente, uma tour, né? A gente saiu de lá e, gente, foi assim. Tava um tempo muito esquisito em São Paulo. E na hora que a gente entrou na igreja, até que tava ok. Mas na hora que a gente saiu da igreja, o tempo estava extremamente escuro. Muito escuro. E a gente saiu da igreja correndo pra poder voltar pro hotel. Correndo. E aí, no meio do caminho começou a chover. Muito. E tava nesse rolê do Enem, né? Então, assim, eu tava muito chateada por não ter passado na USP e ainda tava, tipo, com aquele negócio de que eu precisava me inscrever no SISU. E eu não sabia em qual lugar colocar. Eu falava assim pros meus pais, olha, se eu colocar no lugar, é para um lugar que se eu passar eu possa ir. Porque eu não quero colocar em qualquer lugar. Eu quero colocar em um lugar que se eu passar eu possa ir. Então, tipo assim, a gente tem que definir, tá? Por mais que eu fique na lista de espera, tem que ser um lugar que eu possa ir. E eu tava conversando com eles desde então. E naquele dia que eu não passei na USP, eu cheguei pro meu pai e falei, olha, pai, tem uma faculdade no Mato Grosso que a minha nota dá pra passar. Eu não conheço, eu não sei, mas lá dá pra passar direto. Falei pra ele. Aí ele falou, ai, tipo assim, né? Ele ficou meio assim. Mas com o passar do dia, por tudo que tinha acontecido, ele disse pra mim que ele começou a pensar sobre a possibilidade dele se mudar comigo pra lá, pra eu começar a fazer e tal, e ver o que ia dar, sabe? Eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa por conta do resultado da USP. Aí, beleza, fiquei o dia inteiro pensando nisso, pensando em tudo que aconteceu. E 4 pessoas. E no dia seguinte, na sexta-feira, a gente ia voltar embora. E era o dia que ia ser a FAMEMA.